Nesse caso aqui, esse é um outro exemplo que a gente vai dar agora para mudança de tempo de exposição de legenda é o seguinte. Nesse caso, essa legenda ela começa a ser falada nesse ponto aqui. Então ela tem tudo isso de tempo em que são 588 milissegundos sem o personagem falar. A legenda aparece, o personagem não fala. Eventualmente isso não mudaria muita coisa, mas para seguir o nosso padrão de fazer a coisa mais próxima do real, o que é que a gente vai fazer aqui? Na realidade, isso aqui está servindo mais como uma explicação do que propriamente uma linha de trabalho. Isso depende de cada tradutor ou pessoa que está legendando a legenda. Está traduzindo a legenda, aliás. Bom, nesse caso, como o início dela está aqui, a gente pode trazer essa legenda mais para o início da fala. Então, pouca coisa antes ela começar a falar, um tempo imperceptível, é que a legenda vai aparecer na tela. Nesse caso, onde vai intervalo, ela fica com, antes ela estava com 11.4 CPS. Trazendo para cá, percebam como vai mudar aqui essa posição. Movimentando para cá, pouca coisa, ela passa para 13.9. Não altere nada a velocidade de leitura praticamente, fica bom. O tempo também fica no tempo mínimo expresso como padrão, que seria 1.3 segundos, aqui fica 1.4. Então, onde vai intervalo? Fica bom para ler, fica num tempo menor e fica próximo do início da fala. A legenda é colocada na tela próxima do início da fala, que é importante também para que o usuário não sinta que está lendo sem que alguma coisa está acontecendo antes do tempo no filme. Tipo, a legenda aparecendo antes do personagem falar. Bom, falando sobre a forma de visualizar esse gráfico, antes de a gente fazer mais uma alteração no tempo de exposição da legenda na tela, uma coisa que é importante a gente perceber nesses gráficos são os vales, que são essas linhas próximas da linha padrão, da linha do eixo X, que são vales, e essas pontas aqui ou aqui que a gente chama de pico. Bom, vales e picos. Eventualmente os picos são muito próximos. Por quê? Porque além do personagem estar falando, existe um som ambiente que interfere nessa condição aqui. Mas normalmente se percebe essa diferença de volume de som no filme, que nesse caso aqui é um som mais baixo e de repente ele fica mais alto. O que acontece? Normalmente a cena se desenvolve de uma forma sem muito barulho e de repente o personagem fala e aí aumenta o volume do som. Aliás, há uma diferença no som que é apresentado na tela. Bom, isso aqui para quê? Para que a gente se acostume com a forma de ver o gráfico e perceber onde começam as falas dos personagens durante a passagem do filme. Nesse caso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar essa frase, essa legenda aqui, não podemos até seu irmão saber. Ela está aqui, ó, ela tem 13.9 CPS, bem abaixo do limite que a gente se propõe, que é 18 CPS, que é uma velocidade também, diga-se de passagem, extremamente boa e confortável de leitura. Bom, 13.9. A gente percebe aqui, ó, que há espaço para se diminuir o tempo de exposição dessa legenda. Então a gente vai diminuir um pouquinho. Percebam que vai mudar esse valor aqui à medida que a gente movimenta isso aqui para a direita. Bom, a gente aproxima bastante o tempo de aparição da legenda para o momento em que o personagem fala. Óbvio que no tutorial é um pouco difícil de se perceber isso, porque a gente não está passando o filme ao mesmo tempo. Porém, no uso normal do programa, isso é possível fazer. Você pode movimentá-la para cá, dar um comando play com essa área achoreada,
pressionar a tecla play para que o filme passe, e aí você percebe pelo filme, que também é mostrado nessa tela, só que não nesse pequeno pedaço de tela, é mostrado que a legenda aparece no tempo exato, ou um pouco antes, minimamente antes, do personagem começar a falar, o que fica confortável para a leitura do usuário. Bom, de 13.9 passou para 15.3, que é uma velocidade boa também. Outro detalhe, por que separar isso aqui? Nesse caso a gente separou simplesmente por uma questão de conforto visual, nada a ver com a velocidade de leitura. Por quê? Porque o usuário lê essa primeira legenda, ele tem um espaço de tempo, nesse caso aqui, de mais ou menos 185 milissegundos. Pode não parecer muito, mas quando você está vendo um filme que uma legenda desaparece e fica um tempo mesmo que mínimo sem legenda, é melhor para o usuário para perceber a cena do filme. Por isso que se separa, por isso que normalmente a gente tenta separar quando há espaço para isso. Quando tem espaço a gente separa um pouco. Se não tem espaço, a gente deixa na separação mínima padrão nossa, dos idiotas inferiores, que é 40 milissegundos entre uma legenda e outra. Isso aí.